Bem-aja a todos os telespectadores. Estamos na freguesia do Raminho com um senhor que foi presidente, na época chamava-se regidor, que era presidente, mais tarde então já foi também da junta de freguesia. Também sei que foi um dos fundadores da sociedade aqui do Raminho. E hoje é um homem reformado, mas também teve a mercearia, não é verdade? Sim, Portanto, sim. é um homem conhecido e que deu muito trabalho e trabalhou muito nesta freguesia. Vamos falar do início. É natural do Raminho? Sim, nasci no Raminho, nesta casa aqui ao lado. E vim para esta, o meu pai depois fez esta casa e vim para esta casa com 9 anos. E hoje está com que idade? 83, para o mês que vem faço 84. Nessa época toda, a sua infância é muito diferente dos de hoje. Ainda é do tempo de andar descalço e brincar descalço? Sim, sim. Sim. Eu, por acaso, já o meu avô tinha mercearia, meu pai tinha mercearia, ou aliás, os meus dois avós, o meu avô materno tinha mercearia e o meu avô paterno tinha mercearia. E eu fui criado sempre na mercearia, mas andava era de galochas nesse tempo. É verdade, muito andava de galochas. Não andava bem descalço, mas um belo dia pedia meu pai para também andar descalço, para andar com os meus colegas, com os da minha idade na escola e depois, ainda mais tarde, ainda depois da escola, me sentia, não sei, eu andava de galochas, mas depois não me sentia muito bem, ia de galochas e eles descalços. E então, por isso, também andei descalço muito pouco tempo. Um ano e meio, uma coisa assim. Mas, nessa época, as crianças brincavam na rua, brincavam sim, com várias coisas e faziam os seus próprios brinquedos. Hoje em dia elas estão escondidas em casa. Tem saudades desse tempo? Há uma saudade do passado, não do passado em si, mas a forma como foi criado. Era diferente dos amigos, a amizade era outra. Era assim. A gente, primeiro, brincar, eu por acaso tinha um carrião feito com 3 rodas e feito com as cordas. Não, com a costaneira que a gente ia buscar à serraria, porque havia uma serraria aqui no Cabo do Raminho e a gente ia fazer. A que fazia com a nossa mão, pedia. Uns que eram a traquineta. Era uma espécie de traquineta. Sim, também. Mas eu tinha era com 2 rodas, ou com 3 rodas. 2 atrás e uma à frente. E a gente lá brincava com isso. E também. O caminho na época era de macadão ou era já asfalto? Não, era pedra de macadão. Ainda era. Sim, mas a gente ia brincar às vezes, era para as canadas, mas que estavam mais ou menos também de pedra, mas a gente brincava nas canadas para não andar no caminho com aquela brincadeira. E então era também, a gente brincava aos touros, que a gente estava, quando era o domingo, o touro não pegava no pastor? Ah, não. Não pegava no pastor. Isso é verdade. E as brincadeiras, portanto, juntava-se aqueles rapazes ali e as raparigas também, aí estava de frente. Não, as raparigas eram afastadas, não entravam no jogo. Nas suas casas, juntavam-se às vezes 3 ou 4 na casa de uma delas, elas iam ao domingo à tarde, estou a falar de domingo, aos domingos à tarde, e os rapazes iam passear e davam os seus passeios, a gente ia até à ponta de baixo, ali à ponta até à Canada dos Morros, e íamos até ao Cabo do Raminho. E para ver as raparigas à janela, ao varanda, ou falava-se com elas assim, uma brincadeira, mas ao longe. Mas se já era uma namorada, já era diferente, já era só o rapaz que ia falar com ela, ou com aquela sozinha, para não ter... A namorada na janela e ele cá em baixo, desviado uns metros grandes. Sim. Mas não havia tanto telhado. Lá, de vez em quando, havias fugia-se um bocadinho às vezes. Mas era difícil. Mas é muito difícil porque havia sempre uma vizinha que estava a espiar
que depois aquilo, ela dava depois logo a notícia logo e aquilo tem muito cuidado. No trabalho, princípio novo, os seus colegas na época, os amigos na época, não era como hoje, não iam, raros poucos que iam estudar e muito menos para fora. Estavam logo os pais e as mães a trabalhar. 2 ou 3 que foram para o seminário, dois mais velhos do que eu foram para o seminário estudar e depois ainda mais 2 ou 3 mais novos do que eu. Mas eu trabalhava eu estava na mercearia, mas também meu pai depois, eu tinha 12 anos, quando meu pai comprou uma lavoura, vacas e tinha uns bois e eu comecei a trabalhar na terra. Também foi onde da terra? No tempo de ceifava trigo, semeava-se milho, lavrava-se na terra, charroava-se pastos e eu trabalhei isso, tudo isso fazia, tudo isso. O trigo, ainda se recorda como era o preparar a terra para o trigo? Exatamente. Primeiro era tremoço. Tremoçava-se a terra para o trigo. Para dar força? Sim, para a terra criar força, aquele era estrume. O tremoço, a raiz do tremoço, aquilo tem azoto naquela raiz. Era enterrado de vereda? Não. Aquilo era o gado que comia o tremoço com esta altura. E então comia-se o tremoço mais ou menos no mês de dezembro, princípio de janeiro, porque o trigo velho, o antigo, o trigo era semeado em janeiro. Depois o trigo novo começou a vir, sementes novas de trigo, então aí era semeado em março, que esse trigo, essa semente desse trigo adiantava-se 60 dias, adiantava-se 2 meses. Quando era no mês de agosto estava pronto a ceifar mesmo. Aquilo era ceifar e depois... Ceifar sempre, tenho 2, ainda ali na arrecadação que tenho ali, tenho 2 foices de ceifar ainda. Havia de bardoura aqui ou ela vinha das lajes? Alguns eram das lajes? Não, daqui ainda não. Vinha das lajes, uma das lajes que vinha, e vinha ultimamente, vinha uma da Vila de São Sebastião. Que já tinha o cerrado, que ficava sempre um cerrado falado, o dono do cerrado. Aquele era outro autor a trabalhar com... Alguns, ela também tinha uma das 4 ribeiras que também era com trator. E as outras, era um touro ali, preso numa pedra grande, numa cartaria grande. E aquela corroia grande. Aquela corroia grande, que tocava aquilo tudo. A ceifa era só feita para homens ou também mulheres também? Não, as mulheres, muitas iam, a gente dizia que era respigar, era aquelas espigas que ficavam atrás, aquilo era tudo aproveitado e as mulheres, os donos daqueles cerrados que tinham o trigo, as mulheres muitas vezes iam levar o almoço aos homens que estavam a ceifar e ficavam a respigar o resto do dia, a juntar aquelas espiguinhas todas para ser tudo bem aproveitado. E aquela palha servia para os porcos, para os porcos também? Também, isso era o restolho que ficava na terra. Era malhetas que se fazia com aquele restolho. Se juntava, guardava-se para o inverno, para quando se matava os porcos. E alguns que não tinham aquele restolho, ou pediam aos donos da terra para ir arrancar 4 malhetas daquele restolho, dava para se buscar um porco. Aqueles que não tinham, e às vezes tinham custo de pedir às pessoas que tinham o trigo, iam à rocha buscar aquela vassoura da rocha. Daquele feno que fazia. Não era bem o feno, é a vassoura, aquela que é... Mas dão o nome daquilo. É outra coisa agora. Esse é o nome que eles... Há muito, e até é proibido agora em Portugal. Mas aquela da rocha tinha aquele salito do mar, aquele lume ardia naquela... que era uma maravilha. E passamos buscar um porco. Aquilo era... E voltando mais atrás ainda, ser regidor naquela época, o que era a finalidade na freguesia? Qual era o poder que tinha
O que era, afinal? O regedor era a autoridade da freguesia. Eu fui muito novo regedor, mas aquilo... eu lembro-me de haver mais 3 regedores. Já muito velhote, mas eram as pessoas assim, já de mais idade, que eram praticamente... Eram escolhidos por quem? Quem é que escolhia essa pessoa? O governador civil. Eles é que diziam? O governador civil. Informava-se na freguesia uma pessoa, especialmente o padre. O padre era informador muito daquela pessoa, se era competente ou não era competente, se era uma pessoa exemplar ou não era, porque tinha que ser uma pessoa que desse respeito, que tivesse um respeito, a freguesia tivesse um respeito por aquela pessoa. E também que tivesse conhecimento. Também com algum conhecimento. Mas tinha, por acaso, ele foi o último, porque quando entrou o 25 de Abril, acabou-se, o governador civil acabou a regedoria. Então, aí a autoridade máxima era a junta de freguesia. É difícil lidar com o povo de uma freguesia? A gente, nisso, tenho experiência por 2 maneiras. Lidar com o povo de uma freguesia, por exemplo, de regedor ou junta de freguesia, é uma coisa. Lidar, como é na mercearia, que depois tive, meu pai depois tinha a mercearia, depois a mercearia passou para mim até 70 anos. Eu reformei-me e ainda continuei com a mercearia até fazer 70 anos. Quando fiz 70 anos, então acabei com a mercearia. Mas lidar numa mercearia é diferente de lidar depois com a junta de freguesia e lidar ou naquela altura com o regedor. Não dava muito trabalho, mas mesmo assim as pessoas, muitas pessoas tinham qualquer coisa, iam pedir ao regedor, iam pedir qualquer coisa, um conselho ou, por exemplo, qualquer coisa que tivesse na freguesia, se tivesse, por exemplo, para passar num caminho, que tivesse um cerrado perto daquele caminho e que tivesse uma sobra de caminho, por exemplo, o caminho que dava a servidão àquele cerrado, e havia uma sobra de caminho. O dono do cerrado, por exemplo, puxava a parede mais para o caminho, porque tinha espaço bastante ainda para passar os carros, e nessa altura não havia tratores, mas os carros de bois passaram à vontade e acrescentava. Aí eles iam pedir ao regedor se autorizava ou não autorizava a mexer ali, que tinha as suas coisas. Hoje em dia é a junta de freguesia que autoriza isso. Falou dos carros. Antigamente o carro de bois e a carroça era o meio de transporte que nós tínhamos. Chegou aí alguma vez à cidade a pé? Não. A pé? Sim. Eu a pé cheguei a ir por uma meia dúzia de vezes, talvez depois da gente ter gado, a gente tinha um homem, ou pagávamos um homem que fosse levar ao matador, quando era para ir para o matador, aí era a pé, não era de carro. Mas havia muita gente que ia a pé? Não, para ir à cidade a pé eu nunca fui. O meu avô materno tinha mercearia, mas também tinha uma carroça. Tinha o cavalo e tinha, naquela altura, a gente dizia que era uma carroça ambulante, que ele vendia da mercearia, ele ia até, tinha muitos clientes, até os biscoitos, até à Ponta Negra. Como é que... Tinha a Rua dos Baiões. A Rua dos Baiões. Eu agora, às vezes, esqueço. Acaba mesmo exatamente. E tinha muitos clientes ali na Rua dos Baiões. E tinha 2 tios, mas o primeiro tio era o mais velho, irmão da minha mãe, e depois foi para o Brasil. E ficou o outro, o mais novo, é que ficou a ir com a mercearia, era sabão, petróleo, mas também tinha fazendas. Que nessa altura a gente tanto não que havia mercearias que tinham... Vendia-se o cotunho para as calças, vendia-se fazenda para as chitas, para
especialmente para camisas. Para os joelhinhos, as chitas, exatamente, os resgates para colchões, vendia-se muita coisa. Falou-me do Brasil. Naquela época que era pessoal, naquela época que era um jovem, aí há 70 anos atrás, ainda ia muita gente para o Brasil. Ia muita gente para o Brasil. Falava-se pouco da América e Canadá, falava-se muito pouco. No Brasil. O meu avô materno nasceu no Brasil, veio para cá com 2 anos, depois namorou, foi criado aqui, na freguesia, e depois casa com a minha avó. Ele tinha 27 anos e ela tinha 17 anos. As mulheres, nessa altura, as raparigas casavam muito cedo. Casavam-se muito cedo. É verdade, algumas com 15 anos. E o meu avô voltou novamente para o Brasil. A filha mais velha, a irmã da minha mãe, mais velha, veio do Brasil para cá. O meu avô veio então, naquela altura era de barco, trouxe caixotes numa bagagem grande trazia do Brasil. Era de barco, não? Era de barco, que vinha até Lisboa, de Lisboa para aqui, aquilo do Brasil até Lisboa, aquilo era um mojo. Lá para bater. E ele, depois o meu avô veio para cá com a filha mais nova, a filha mais velha, com 2 anos. E depois teve mais 5 filhos, teve 6 filhos, 3 raparigas e 3 rapazes. Depois os meus tios, ele mandou, ou eles quiseram ir para o Brasil. Ele pediu a um primo dele que tinha no Brasil, um senhor muito rico, que tinha açougues e tinha matadores e era muito rico. Em que lugar do Brasil, sabe? Como? Sabe qual é a cidade ou o lugar do Brasil em que ele estava? Em Santana. Santana. A cidade de Santana. E o meu avô, quando veio para cá, eu sei isso porque tenho ali a data de nascimento, não estava a contar com nada dessas coisas, mas eu tenho a data de nascimento do meu avô, que nasceu nessa cidade e depois tornou outra vez para essa cidade e comprou lá 6 casas que vinha de 2 em 2 meses, vinha o rendimento dessas casas que nessa altura dava para ele ver, não dava para ele ver muito bem, que ele via aqui bem do dinheiro que tinha, que depois mandou buscar os meus tios. Ele mandava esse dinheiro, que era o procurador dele lá, e mandava de 2 em 2 meses, mandava o dinheiro do rendimento dessas casas. E ainda tem famílias lá fora? Tenho primos, filho de irmãos, tenho 3. Vocês ainda estão em contato? Não. O meu filho ainda tem agora por internet fala-se com eles. Então é uma oportunidade, porque muita gente do Brasil vê o meu canal também, é uma oportunidade para o seu filho dizer: o canal Açor vai estar com o meu pai assim, para vocês conhecer. E através deste vídeo, eles vão dizer: olha, o açoriano. Não, eles vão dizer: olha, o João Antimo, porque o meu nome é João Antimo. Olha, o João Antimo, que eu conheço, tenho o meu primo, que já esteve cá, tinha 18 anos quando veio, ele agora já está até reformado também, mas mais novo do que eu, 6 anos. Mas já esteve cá. Os outros 2 são médicos. Uma é um casal, são os 2 médicos, mas nunca estiveram cá. Eu nunca falei com eles assim de... Pessoalmente vocês nunca se encontraram, nunca tiveram... Nunca quis ir ao Brasil? Tem medo de andar de avião, é? Não tenho medo nenhum de andar de avião. Então, na altura vou para ir dar um passeio, conhecer ao Brasil. Não fui até agora não vai. Mas gostava de conhecer o Brasil? Gostava de ver... Gostava, se fosse agora, se fosse mais novo, ou a gente, os 2, mas para isto, a gente já não está em idades de andar nos aeroportos. Andar no aeroporto, mesmo aqui no nosso aeroporto de Lisboa, já é muito difícil para a nossa idade de andar naqueles aeroportos. Portanto, então quer dizer que tem uma parte de sangue brasileiro? Tenho o meu avô ia muito então para
para ali, para a mercearia, agora era pequeno, e ia para ali, para a mercearia, até contava histórias, não havia um dia, eu lembro-me muito bem, porque já tinha, quando ele morreu, eu tinha 11 anos, portanto eu lembro-me muito bem dele, mas eu ia muitas vezes para lá, para a mercearia, até com ele, que ele estava na mercearia, e ia ali um bocadinho à tarde ter com ele. Nunca eu fui ali naqueles dias que ia com ele, embora não fosse todos os dias, mas nunca havia, quando eu estava com ele, não havia um dia que ele não falasse, não era para mim ou era mesmo para as pessoas que estavam ali, que ele não falasse no Brasil, que ele não tinha nascido no Brasil. E todos os dias ele tinha aquele sotaque brasileiro, tinha aquele sotaque brasileiro. Não, eu gostava muito do Brasil, ele veio para cá e formou depois aqui a mercearia, e depois também tinha terra cá, que herdou da parte da minha avó, que eram as pessoas que também tinham terras, e ele formou a vida cá, mas gostava muito do Brasil. Fez tropa? Foi para o ultramar? Não. Eu, por acaso, o ano que fui para a tropa, que eu ia para ir para a tropa, foi o primeiro ano que fui tropa para Angola. Foi 3 aqui da minha idade, aqui do Raminho. Ainda tenho um vivo. Eu penso que ainda tenho um vivo. Os outros 2 já morreram, os que foram para Angola. Foram os primeiros a ir para Angola. Nessa altura eles estiveram lá 3 anos. O meu irmão foi muito amigo, mas também era há 3 anos. Eu e mais 4 ou 5 da minha idade não fomos, mas ainda fiz tropa, ainda fui à tropa. Calhou ainda nesse tempo, foi o último ano que houve uns pedidos que havia ainda os padrinhos. Os padrinhos, ainda ter os padrinhos. Foi esse ano, foi o último. Já no ano a seguir, já não tinha padrinhos, já não havia padrinhos para ninguém, era tudo para a tropa, uns foram ao ultramar, outros não. O que é que sente saudades da época de jovem? Que fosse hoje, aquilo que hoje tem visto, tem conhecimento da juventude e do seu tempo, o que é que mais recorda e que gostava de ter novo, se tivesse uma oportunidade de fazer e de viver e de coisa? Eu gostava, naquela altura, talvez eu sempre tive uma ideia, ou gostaria de ter, mas nunca tive, era ter uma moto. Eu novo, a gente não tinha carro, depois quando casei, então que já depois meu pai comprou o carro logo, em 1960, que comprei carro, tirei carta de condução, mas eu gostaria de, em novo, o meu desejo era de ter uma moto, e nunca tive, porque meu pai também nunca lhe pedi, e naquele tempo a gente não ganhava dinheiro, não é? Quando começou a ganhar, o que é que ganhava? Não. Chegou a altura que teve o seu salário, a sua coisa, portanto, ou trabalhava em casa dos seus pais? Eu trabalhava em casa dos meus pais, sempre em conjunto. Sempre em conjunto. A gente gastava da mercearia, tudo, porque casei e fui para esta outra casa aqui de lado. Era filho único? Não, tinha um irmão, o meu irmão que era padre, morreu em 2013. É este que está aqui. Padre, morreu em 2013. Era a gente os 2 só. Ele foi para padre, teve 15 anos na Madeira e 16 no continente, no Forte da Casa, ali perto, talvez uma meia hora do aeroporto até a Forte da Casa. Ele teve lá 16 anos de padre e morreu, ia fazer 70 anos. Não morreu nada velho. Qual era o ordenado, mais ou menos, recorda-se na sua época que as pessoas ganhavam por uns 25 escudos, menos? Não, a gente
A gente, por acaso, meu pai teve uma caminhonete, mas ele tinha, que já com 15 anos já conduzia uma caminhonete de carga. e então, a gente, o ordenado dos maiores que havia aqui na freguesia, aqueles que trabalhavam na lavoura, era um ordenado para 300, 400 escudos por mês, mas a pessoa que trabalhava nas terras e que trabalhava, o patrão é que dava a comida para as pessoas que comiam. Mas é mesmo assim 300 ou 400 é muito dinheiro. Escudos, não é? Estás a falar em que ano? Ora, 1950, nos anos 50, para aí. Mesmo assim não era muito dinheiro, não é? Era dinheiro que pagava-se. Estou a dizer, porque eu nasci em 56 e eu lembro do meu pai e do meu irmão ganhar 20 escudos por dia. Por dia, pois. Mas 20 escudos por dia dava 600 por mês, não é? Pois eu não sei se trabalhava também o sábado, era só segunda a sexta. Toda a gente trabalhava o sábado. E aqueles que trabalhavam nas lavouras, como a gente que tinha um homem ou dois homens, eles trabalhavam, até mesmo os que trabalhavam na lavoura, ou de muito também trabalhava, ia dinheiro as vacas já mesmo. Mas tinham comida, tinha comida. O pai e o meu irmão, eles já levavam comida de casa. Já levavam comida de casa e já não era o ordenado efetivo quer dizer, aquilo que podia estar dias a chover. Mas não, a partir das 10 até a coisa não se ganhava, se fosse meio-dia até às 13 exatamente. Tinha a partir que se ganhava, aí chovia não se ganhava. Havia essas coisas. A alimentação, o que é que se levava na altura? Outras comiam em queda, como estava, outras davam comida, mas havia sempre pessoas que comiam uns sarrados, ou não, a gente, o que é que costumavam levar? A gente ia para ali, a gente levava muitas vezes, a gente levava também, levava os chicharrinhos, porque a gente dizia, os chicharrinhos, e sempre, e todos os dias, porque vinha então muitos chicharrinhos de São Mateus e dos biscoitos do Porto, mas a gente aqui, então tinha para a gente, porque eu ia, mas os homens também ia, comia. A gente levava queijo de peixe sempre que se levava, ou então, quando eram os charrinhos, depois havia uns charrinhos, mas não era todos os dias. Quando era na época do inverno, levava-se muitas vezes figos passados, comia-se os figos passados com pão. A gente tinha vinha, e então ia sempre uma garrafinha com vinho para mas nem todos tinham. Sim, nem tinha muitos que não tinham. Tinha mexeria, aquele café, o cacau, aquilo era pesado naquela. É que metias um bocadinho de papel a mais para pesar mais. Aí enganava-se um corrente ali ou não? Não, havia variedade. Meu pai era uma pessoa que sempre dizia: a gente não engana ninguém. Nessa altura havia muita gente analfabetos, muita gente que não sabia ler. Era fácil de enganar, porque se enganar. Eu sempre dizia, uma pessoa daquelas que não sabe ler, uma criança, uma mãe que manda um filho ou um pequeno à mercearia, que nunca se engana ninguém, de maneira nenhuma. A gente dá-se o peso certo sempre à pessoa. Mas isso já era assim. Nem toda a gente era assim. Eu sei que não era. Eu sei que não era porque tinha alguns que eu conheci atualmente pessoas agarotadas que roubavam. Pronto, a palavra correta era roubavam. Mas nas mexerias antigamente as pessoas chegavam aí aquelas garrafinhas de cerveja. Para já, porque é engraçado, garrafas de vidro, claro, e latas era raro. Era raro, era uma coisa rara. E estou falando do meu tempo, nasci em 56, mas nos anos 66, já tinha 10 anos, eu ia com a garrafinha daquela cerveja, eu acho que era um escudo de comprar petróleo, para pôr um candeeiro e depois ficava a cara toda fumada. O candeeiro, se não tinha, era bem complicado. Se a tosseria estava com um bocadinho de carvão, aqui, parecia um comboio a carvão. Tudo preto, mas não é que... E disse muita coisa ao rotar, mas não havia, a validade era quando... Não, validade não havia validades, aquilo era tudo vendido. Lá havia uma coisa ou outra que se estragava. Assim que estragasse, pronto, põe-se fora. Mas era a banha de porco que vinha numas latas, era um cacau numas latas quadradas com uma mulher angolana ou moçambicana lá. Que a gente vendia, no meu tempo,
e vendia todas as semanas um bidão de petróleo, ainda de estar a falar em petróleo, vendia um bidão daqueles 200 litros de petróleo. Eu lembro dos carros virem parar e descarregar a coisa. E também vocês faziam um negócio. Aqui levavam ovos, gerê para trocar, milho. Os pescadores também iam vender peixe, também vinham para cá muitas vezes mais carregados com porque havia aquele intercâmbio, aquela ligação de coisa. A comida era mais saborosa, era melhor, era mais saudável. Então eu gosto daquela comida que a minha mãe fazia. No lume de lenha, ali a lenha, nada a gás, a lenha. Hoje a gente já está. Não, é que já não se pode. Este meu irmão que está, um dia, ele estava ainda no seminário, já estava casado, e ele disse, tenho desconso, quando vinha de férias, ainda daquele chazinho que minha mãe fazia, aquecido na luz de vidro em cima de... Ele e a minha mulher tinha a luz de vidro acesa e a gente ia jantar à noite e era chá que a gente bebia chá sempre à noite. E ela, esse dia, levou para cima da mesa a luz e uma caneca de folha com o chá. E ele disse, hoje vais beber chá, aquecido na luz de vidro. E ele foi botar, quando ele foi botar à boca, eu disse, que dias, sabia a fumo, sabia, não era, mas sabia a fumo. E os caldinhos que se fazia na panela, sabiam, que tinha outro gosto, sabiam a fumo. A gente agora quando começou a haver... os fogões a gás, os olheiros. Exatamente, ou aqueles, quando começou a haver os fogões a gás, a gente vendia gás e vendíamos ali uma altura que se vendesse ali num ano, foi uma invasão, vendia-se muitos fogões a gás. E havia uma vizinha aqui mais fora que dizia, até o chá tem outro sabor feito no fogão a gás. E alguns que não tinham ainda possibilidade de comprar fogão, não tinham disse, olha, aquela tola já não pode baixar, senão no fogão a dizer que o chá é melhor no fogão a gás que o fogão cá. Era mesmo, fazia diferença. É que dura, é que o pão de trigo e o pão de milho era importante. Até para o fim de semana, ou à sexta, ou à sábado, normalmente, faziam muito. Aquilo era uma alegria à noite. O pão, trigo, fazia aquela espiadazinha que alguns faziam, o patrojo, a batata doce assada, as pevilhas. Aquilo era uma alegria à noite, aquela família toda junto ali a conversar, a contar anedotas, não havia outras coisas para contar, porque não havia rádio, não havia televisão, não havia nada. Era aquilo que conversávamos com os outros. E também no molho, na desfolha do molho, também. Tudo isso. Tem saudades desse tempo? Oh, sim. Ora se não. Então, com tudo, se trabalhava, porque a gente trabalhava pesado. Por estar a falar em milho, a gente cartava o milho, a gente desfolhava o milho, era à noite em serões, mas também os vizinhos juntavam-se e ajudavam uns aos outros. Era uma amizade diferente desta de hoje. Os vizinhos vinham. Os vizinhos era quase como uma família. Se alguém tivesse doente ao lado, iam ajudar. Hoje ninguém, até dentro da própria casa, não se sabe que o outro está doente ou não. Exatamente, não se sabe. Dentro da própria casa, não se sabe que o outro está doente ou não, não tem nada. Isso é uma verdade. Aqui já é muito diferente do que era. Aquilo, qualquer coisa, os vizinhos quase todos os dias se encontravam, se falavam. Lembro-me, quando a gente matava o porco, a gente e depois também ia para a casa da família, especialmente para a casa de uns padrinhos aqui da minha mulher. A gente não... ele matava o porco, mas a gente depois, porque ficava sempre para a noite, para elas dar a desmanchar, porque também matava o porco e também fazia. E não se começava a desmanchar sem chegar os vizinhos ali, aqueles que tinham que ir lá ver o porco.
Não, até faziam festa, até alguns tocavam um viola e cantavam, comiam torresmo, e depois era um copinho de aguardente, quando se ia ver o porco, era um copinho de aguardente e um figo passado. O porco colocaram uma de aguardente, eu era putozinho e tinha talvez até lá uns 5, 6 anos, eu tinha mais do que isso. E a casa que eu já minha, lá muitas vezes meu pai era a única pessoa, então tinha mais espaço naquela horta e matava lá o porco. E eles davam copinhos pequeninos, deste também davam pequeninos, com um bocadinho de queijo. E meu pai dava aquela gente lá, pessoas amigas que convidavam a matar o porco, para se escoar. E eu, como canalha, queria também bem a guarda, e meu pai não queria me dar. Mas meu pai um dia foi tanto farto, não dá tempo a cheminhar, rola dele, e diz, rapaz, queres bebe? Pois eu fiquei farto de aguardente, porque eu fui para cima que lhe fosse, uma coisa qualquer para mim, olha como pico na boca, é fluente, eu vim, é fluido. Depois já aguardente foi de tal forma, eu hoje em dia provo, mas é aos grunhos muito pequeninos, recorda-me sempre quando tinha que ir à boca, uma fogueira para bater-me nas costas. Eu fiquei farto de aguardente, mas isto é respeito, era na matança, naquela altura toda a aguardente. A matança tinha sempre aguardente, porque os homens que estavam sempre com o porco também davam a gente dizia uma corrida ou duas enquanto se estava a sempre com o porco, a lavar o porco, depois as mulheres a lavar as tripas também bebiam um copinho de aguardente, mas era aqueles copinhos pequeninos de aguardente, e então à noite os vizinhos iam ver a matança, dizia que era a matança. Este que eu estou a falar, este era o padrinho dela de batismo, os vizinhos ficavam ali às vezes a roubar o porco. Dizia, pá, este porco tem 10 arrobas, este porco tem 12 arrobas, ou este porco, ele está, olha a altura de peixinho que ele tinha. E então, depois disso, depois deles estarem, que às vezes a gente vai começar a desmanchar o porco, não, eu falo, ainda falta vir o João ou o Manela, ou este ou aquele, que estava à espera dele ir lá ver o porco, aquilo era um dia de festa, casa. Pois, eram as histórias que se contam e que se contam ainda hoje em dia, porque os mais novos, a maioria deles, não sabem o que é a matança de um porco, é sério. Pois hoje em dia nem sequer se mata, hoje em dia... Pois, hoje em dia até estes últimos que já se querem matar. Falando do antigo para o mais moderno, foi um dos fundadores também desta sociedade. Sim. Aquilo foi em reunião, que se reuniram. Como é que ela surgiu? A ideia de fazer uma sociedade? Para contar isso vai demorar um bocadinho, mas... Não, é só um pequeno, só um apanhadozinho de... Pronto, que depois pode cortar. Em fevereiro, no Carnaval, mais concretamente na segunda-feira de Carnaval de 1974, já havia, antes disso, havia casas que abriam, a gente dizia que eram os mascarados, que havia uma dança, às vezes vinha uma dança da Vila Nova, ou vinha uma dança dos pesqueiros, e a gente, aqui sabia uma dança também, às vezes ia em carroças para os pesqueiros, mas agora, em 1974, já só havia um clube, que havia aqui um clubezinho ali abaixo. A sociedade. Abaixo da sociedade. Estou concluída. Sim, sim. Foi, se não estou em erro, foi a terceira estreia que eu fiz do teatro, quando o Amanciá veio para cá, ou aliás, após o 25 de Abril, havia uma campanha do Amanciá. Sim. E o Alan de Oliveira é aqui do Raminho. Sim. Foi o nosso ensaiador e criou um grupo de teatro nos pescoços. E eu fazia parte desse grupo de teatro. Em 3 atos que a gente fazia, em 3 teatros, a gente fizemos 3 peças de teatro, assim aqui é. Sim. A Morte do Papa, a Percussão Geométrica, mais uma outra, e sei que fiz as 3. E corremos a ilha toda. E eu lembro perfeitamente bem, que depois até vinham os cantores, eram militares e os gajos cantavam antes da gente ou depois da gente, nessa peça de teatro. Militares, por isso aí estou bem dentro do assunto, que eu era da sociedade, éramos 12 homens. A gente estava lá na segunda-feira do Carnaval, e estava um dia frio e de vez em quando chovia, e só estava, a casa era muito pequenininha, tinha um palcozinho pequenino, ao fundo, lá ao fundo, e só
uma pessoa mais velha que entrava para dentro, os homens viam, mas era cá no caminho, só não viam a dança, vinham a dança. Só ouviam. E porque as mulheres só tinham de que sentar-se lá dentro, porque aquilo não levava já o povo da freguesia. E a gente, por acaso, veio umas chuvas e frio, e a gente ali no caminho tinha um que já morreu, que ainda era meu primo, tinha um Volkswagen, e a gente foi 6, metemos dentro do tal Volkswagen, metemos dentro no carro, até que a chuva parasse, para a gente sair para fora. E a gente dentro no carro, aqueles 6 começaram e depois a gente, porque é que a gente não faz uma sociedade, porque a gente há muito ano, a gente ia no tempo dos filmes, no tempo a gente ia muito ao cinema aqui aos altares, havia 2 sociedades, primeira educação dos terroristas e os saiões. mas a gente cá não tinha partidos, era terroristas e saiões, mas de qualquer maneira a gente era sócio dos dois e a gente ia ora um ora o outro. A gente ia, eles davam um cinema ao domingo cá nos terroristas, que era ali na sociedade, e havia onde hoje a Santa Casa, também e eles também davam à terça-feira, e a gente era sócios, e o sócio a gente tinha bilhetes permanentes, e a gente ia quer fosse ou não, ou a gente ir ou não ir, a gente tinha que pagar, se a gente da outra vez que fosse, tinha que pagar o bilhete que estava lá reservadinho. E a gente começámos ali a organizar a coisa. A gente vai fazer o salão. Saímos para fora, começou-se a falar ali com os outros homens que estavam uns encostados a uma casa, outros encostados a outra ali. Começou-se, olha, a gente vamos organizar uma sociedade, aqui, fazer uma sociedade também, que a gente não somos piores que os outros. Vamos fazer isso. Começámos a anunciar para no sábado adiante do Carnaval começar a fazer uma reunião com o povo da freguesia, e a gente anunciou ali na segunda-feira e na terça-feira depois do Carnaval, já toda a gente ficou a saber, e a gente passou a freguesia que havia uma reunião. Muitos não foram à reunião, mas a gente fomos à reunião, fizemos essa reunião num sábado, à frente do Carnaval. Nesse sábado, juntámos 20 bezerros, lavradores que ofereciam um bezerro. Foi logo 20 bezerros. E 12 ou 13, também, 12 ou 3 homens que disseram, não tenho bezerros, mas eu dou 5 contos. Naquela altura 5 contos era muito dinheiro. E começou-se logo, aquilo organizou-se, a gente já saiu dali a tempos, agora por estar a falar lá no tal clubezinho. Isto foi em fevereiro. Em abril, entra o 25 de abril, e vêm 2 capitães de militares daqui da base, que estavam aqui, rapazes novos, a fazer a tropa, e um era engenheiro, já tinha por seus 25 anos, ou uma coisa, ou mais ou menos, era engenheiro. E eles vinham fazer esclarecimentos às pessoas, o que foi sido 25 de Abril, como é que ia ser 25 de Abril, como é que isso tudo ia desenrolar, e as pessoas iam, porque naquela altura tudo queria saber, e para saber e ouvir e saber o que era. Até talvez certo que uma vez ele disse isto, depois vai haver partidos. Houve uma mulher lá que se levantou e disse, partidos aqui no Raminho a gente não quer. Partidos, já teve, o Raminho tinha havido partidos, havia uns que era de tal clubezinho que havia lá, esse clube, e havia outros
que eram cá do Império do Espírito Santo, que é que provável. Ele pensava que queria despartir. Exatamente. A mulher disse logo que não queria partir, disse, não, isso não tem nada a ver com a freguesia. É o governo, é que depois ofereceu para as pessoas. E esclarecimento. A gente, estávamos ali com aqueles 6 homens, juntámos mais outros 6, uns mais velhos de que a gente, que tinha os meus 35, 36 anos nessa altura. A gente tinha aqui na garganta de fazer a sociedade e já tínhamos os bezerros, e já tínhamos, em abril, a gente já tinha, não tínhamos tudo junto com vocês, porque a gente nunca trabalhou com dinheiro, era sempre dinheiro vivo. A gente nessa altura já tinha 400 contos para começar a obra. Para começar a obra, esse engenheiro, esse rapaz disse logo, eu vou ajudar naquilo que puder, eu é que vou mandar o meu arquiteto é que vai fazer a planta para aqui e eu vou fazer isso tudo e vocês não têm nada foi de graça, foi de graça. Foi uma ajuda. O arquiteto é parte dos cálculos dos engenheiros. Tudo os cálculos. Sabe mais ou menos aquilo, o que é que custou na época para pô-la pronta? Quantos contos? Uma ideia? Na época, não sei porque aquilo foi. Depois iam aqueles bezerros quando estavam gordos, foram vendidos, depois ia outros, tinha outros que engordavam, outros bezerros, a gente comprava. Já tenho uma ideia. Na América veio $1.800. Nesse tempo o dólar dava muito dinheiro. Aquilo era para aí nessa altura é para aí uns 7.000 contos. 7.000 contos para fazer a atividade. Hoje é uma sociedade muito bem completa, com um bom som, com uma boa estrutura. A gente começamos, foi sentada a primeira pedra no dia 11 de novembro de 1974. Então está a fazer seguir ao 25 de abril. Agora a fazer anos agora para o ano. Este ano de 2003 para o ano de 2004. Meio século. Faz 50 anos. E tem muita gente aqui da freguesia de Rominho que não sabe quando são aquela sociedade está. Pois a gente vai fazer. Era 12. Depois aqui ficamos. Vivos, quantos é que tem dúvida? Os fundadores da sociedade? Da sociedade temos 4. 4 vivos. Tinha 12 homens, já morreu outro. E ainda temos 4 vivos. Que formaram a coisa. Que formamos ali a sociedade. É uma sociedade que se formou, mas nunca formou uma filharmónica. Porquê? Formou-se uma filharmónica, mas as pessoas aqui, as pessoas hoje em dia, era capaz de porque aqui tem muito instrumental. De corda, que se aprendeu muitas coisas. Só não tem a pecola. Mas já teve pelo menos 8 ou 9 instrumentos que veio da América para aqui, mas aquilo morreu depois porque as pessoas não foram criadas com aquilo, não sabiam música. Depois o mestre da música também era aqui, foi um daqui dos altares, que era o Joaquim Catano. Como faleceu há 3 anos, há 3 ou 4. 3 ou 4 anos. 3 ou 4. E depois nunca usou a Filharmónica. Hoje já tem agora da escola tem os escudos, tem os altares da Filharmónica, tem 4 ou 5 rapazes e raparigas aqui na Filharmónica, a tocar na Filharmónica dos escudos e aqui na dos altares. Ainda agora outro dia houve a procissão aqui como é da Quaresma. Afinal, na freguesia, ainda como um bocado, ainda fez muito pela freguesia. A gente tinha muito para perguntar e muito para falar, mas depois prolonga-se muito e as pessoas ficam fartas de dizer de uma coisa. Mas tu já gostou a metade de tudo isso que fez e que viveu e tudo, valeu a pena o esforço que se fez ao longo destes anos todos para que a freguesia desenvolva-se, para que a freguesia seja outra. Isso é sempre uma passagem, um testemunho para os mais novos. Sim. Qual é a mensagem que tenho a dizer aos mais novos? Porque é assim, até uma certa idade, eles não querem saber de nada. Mas depois começar a amadurecer. E quando começar a amadurecer, que é como eu fui, que está quase a cair, é que quer tudo, mas já é tarde.
a idade do jovem, dos 30 para a frente, é a idade de ele começar a trabalhar para a freguesia, ou não? Pois, eu acabei de dizer que eu tinha naquela altura de que a gente formámos ali a sociedade, eu tinha 35, 36, a gente teve ali, aqueles 12 homens, tivemos ali 6 anos para a gente conseguir os estatutos para aquela casa. Porque a gente temos primeiro com o Dr. Álvaro Monjardim, não consegui. Depois com o Dr. Fantasia, não conseguimos, porque o chão é do Império. Ora, o Império não tem dono, o Império é daqueles. E depois eles tinham que ter uma burocracia naquelas coisas. Mas a gente tem que deixar isto pronto, mas temos que deixar isto legalmente tudo prontinho para quando entrar que seja nomeada uma direção, já está tudo prontinho. E então fomos para o Dr. Borges de Carvalho, para a Praia da Vitória, e então o Dr. Borges de Carvalho disse: não, a gente vai fazer uns estatutos para aquela casa, eu também tenho uma casa, que o chão é de meu pai, e ainda pode, aquele chão ainda ser para meus irmãos, um irmão ou não sei quem, e a casa é minha. O ar era do mundo e o terreno era do outro. O terreno era do outro. Mas posso fazer isso. Então vamos à frente. Vamos para a frente e conseguimos os estatutos daquela casa. Depois então começou a ser nomeadas as direções para ali. Mas só da América também tivemos uma ajuda muito boa, América e Canadá. Muito bons. E hoje o povo está feliz porque tem a cidade para ver as danças, já não há o teatro, já não há o cinema, há as comédias, mas há o carnaval. E o carnaval é sempre uma mais-valia porque o carnaval divulga o que se passa durante o ano de bom e de mau, e também é uma forma das pessoas ter voz, é através da palavra, é através daquilo que as pessoas sentem. Os poucos podem pensar que nós somos ignorantes e burros, mas são enganados porque nós vemos aquilo que eles fazemos. Não temos o poder porque eles têm a faca e a coisa na mão. Mas é no carnaval, o nosso teatro é diferente, com um teatro popular, um teatro que divulga muito daquilo que é nosso, e as pessoas que nunca viram e que veem ficam admirados. Eu tenho feito várias entrevistas, falado com várias pessoas, eles disseram: então adoro o carnaval, vocês têm uma forma diferente dos outros. E temos. Representar teatro diferente. Muito diferente. Eu tenho uns amigos na Madeira que me disse que o meu irmão teve 15 anos na Madeira e arranjou lá a amizade, e esse casal gosta, mas gosta mesmo de veras, de estar toda a noite na sociedade a ver as danças de carnaval. E ele é da Madeira, que não foi criado com nada, porque a Madeira tem lá as suas danças diferentes. Seja, ainda este ano eu gravei, foi das Flores, e gravei na cidade dos Escudos uma dança de espada, que é a dança de rua. O palco, como era pequeno para aquele tipo, foi ao contrário, mas é totalmente diferente, mas é muito engraçado. Está no meu canal a dança de espada da Ilha das Flores. Vieram cá, uma semana depois a seguir ao carnaval, foram cá. E foi muito engraçado. Está muito bom. Para terminar agora esta nossa conversa que a gente tivemos e que ela foi um bocadinho prolongada, uma palavra de um homem que já tem uma idade para ensinar alguma coisa aos mais novos. Diga esta juventude, não só a de mim, a juventude do modo geral açoriana, o que é que devem fazer para que melhor aquilo em que eles vivem e que estão, porque o futuro pertence a eles. Exatamente. Mas esta juventude, o que eu aconselho que eles façam é que se unem e façam, por exemplo, inventem qualquer coisa que, por exemplo, uma peça de teatro. E quem diz uma peça de teatro diz outra coisa qualquer. Há uma saudade do Porto Judeu, das lajes. Falo Porto Judeu das lajes porque eram as freguesias que mais faziam de comédias. As comédias aqui, mas nesse grupo tinha comédias, mas eram bem representadas com pessoas daqui, da freguesia, pessoas rurais, mas que tinham um certo dom de representar, de fazer teatro bem feito, se esforçarem o máximo para
para fazer uma representação bem feita. E hoje tem instrumental, porque antigamente era difícil. Sim, hoje é um instrumental, boas vozes, que também era fazer. Quem diz, eu gostava de ver as escumeiras, mas as escumeiras também tinham o ato de variedades. Também as pessoas cantavam. E as pessoas gostavam muito, porque quando fizemos o teatro, o nosso teatro era só teatro só. Sim, e quando acabávamos, eles perguntavam, e o ato de variedade? Até canta. Mas aqui no Raminho havia o ato de variedades. Eu tenho uma prima minha que está no Canadá, que representava teatro e também dançava nos atos de variedades. Tem aqui uma que veio agora ao Carnaval aqui, comprou uma casa aqui no Raminho, veio da América. Era ela e as irmãs dela, que eram muito fazer nos atos de variedades, pequenas novas, a dançar e a fazer aquelas variedades daquelas danças. Mas aquilo então a juventude que se dedica à nossa cultura do telemóvel, mas da malta todo dia em telemóvel. Sim, porque depois quando chegar já mais para os 30, 40 anos, então já estão a dizer, olha, a gente vai fazer isto, eu agora já é tarde. Mas tem que ser. Olha, muito obrigado pelo seu depoimento, muito obrigado pelo seu tempo disponível. Desculpa, porque ainda sabia o que é que me ia perguntar. Eu também não sei, porque eu nada trago escrito, na conversa que a gente pergunta, não tenho pormenor nenhum. De qualquer maneira, agradeço. Mas a mensagem, portanto, isso é que tem famílias lá fora, pode aproveitar e mandar um bem-aja para eles, porque é a forma de intercâmbio. Sim. Hoje em dia é este meio. Para o Francisco Manuel, para o João Batista, para a Silvia e a Regina, que são os meus primos e irmãos, um grande abraço para eles e que se eles um dia chegar a ver ver que já estou velhinho. E lá para o Brasil, lá para os Estados Unidos. Eles são mais novos do que eu, mas também não estavam. Sim, senhor, mando um grande abraço e que corra tudo bem para ele e muita saúde para eles. E lá para o pessoal do Brasil a mesma coisa, porque eles estão no Brasil, eles que estava a falar, era do Brasil. Era no Brasil. Para a América e Canadá não tem? Tenho também para a América, tenho um primo da minha mulher, que somos muito amigos também, para o Odley, o nome dele é Odílio, e o José Assis, um grande abraço para eles também. Portanto, as pessoas já se identificou quem era aqui no Raminho, as pessoas já sabem quem é, por isso é mais fácil. Mas se eles viram, então eles conhecem perfeitamente. O homem da mercearia, na cidade. Pronto, e mais uma vez a gente despede aqui do Canal Açor, e o Canal Açor levou até a voz de uma pessoa do Raminho que muito fez para esta freguesia e que se orgulha dela, porque é uma freguesia digna de nome, porque fez muito com pouco. Porque é uma freguesia de lavradores, uma freguesia afastada das cidades, tem sempre obstáculos. É verdade. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, bem.